Boa noite. Nós estamos hoje dando prosseguimento à nossa celebração do 36º aniversário de nossa igreja. 36 anos como igreja batista neste bairro, mais 2 como congregação. Ontem de manhã nós tivemos o nosso primeiro passeio ciclístico no bairro. Um momento muito gostoso, onde desde as crianças até os adultos fizemos um passeio de bicicleta nas ruas aqui do nosso bairro, juntos. Foram momentos de um bom compartilhamento. Faltavam muitos irmãos que talvez não tivessem bicicleta e não se lembraram que podiam ir correndo atrás das bicicletas. Não se lembraram do detalhe. Agora vocês já sabem, no segundo passeio, você venha quem tiver skate, o que você tiver, patins, né? Ou então vai treinando para vir correndo conosco ao lado das bicicletas. Prometemos ir bem devagar. Eu quero que os irmãos leiam comigo a divisa e declamem comigo o tema e cantem comigo o hino oficial. Vamos fazer isso de pé, a leitura da divisa, a declamação do tema e a entoação do hino oficial, cuja letra está no verso da sua ordem de culto, do seu impresso da ordem de culto. Divisa. Todos juntos. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Tema: a igreja firmada na rocha que é Cristo. Só os irmãos, o tema: a igreja firmada na rocha que é Cristo. Só as irmãs. A igreja firmada na rocha que é Cristo. Todos juntos. A igreja firmada na rocha que é Cristo. Cantemos o hino oficial, cuja letra personalizada, inclusive, está aí no verso do seu impresso da ordem de culto. Atentem bem para as palavras e atentem bem para os hinos dentro dos quais está a poesia. A adaptação, irmã Sandra, a adaptação da letra é de sua autoria. A irmã Sandra Rico Diniz é a autora da letra adaptada neste hino agora. Uma igreja
A irmã Ladir Mussamaro está presente? Está aí? Ela fará a oração por nós nesse momento. Irmã Ladir, ore por nós neste momento. Podem sentar-se, amados irmãos. Vamos para os nossos anúncios breves. O primeiro deles é o 7º Congresso de Adolescentes, o nosso 7º Adorei. Esse congresso está acontecendo de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2001. O tema é Cultivando o Verdadeiro Amor. Cultivando o verdadeiro amor, tema geral. Subtemas: cultivando o verdadeiro amor na família, cultivando o verdadeiro amor na amizade, cultivando o verdadeiro amor no namoro. Divisa: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, verso 10. Hino oficial: que bom ao seu lado estar. Patrocinadores: Editora Vida, Pizzaria La Montese, Irmão Salvador Evangelista de Farias, Natação New Life, meu nome aqui, das confecções, meu nome da confecções, vocês lembram? Depois então alguém venha me ajudar aqui. Caixa Econômica e Lojinha do Irmão Jeremias. Beleza, hein? Ele está assim com a Caixa Econômica Federal. Tem aqui o nome, é o Evin Confecções. O Evins. Então, por favor, depois que quem souber o nome certinho, parece que é em inglês, o Evin ou Evins Confecções. Nós temos espaço para mais pessoas que queiram patrocinar o evento, queiram ajudar o evento. E nos impressos, tudo que formos fazer, nós estaremos divulgando então o seu estabelecimento, o seu comércio, o seu negócio. Nós vamos falar com a Denilde ainda, né? E se você gostaria de ver o seu anúncio e você patrocinar, nos ajudar nesse congresso, você é muito bem-vindo. Os palestrantes são a psicóloga Ana Cláudia, pastor André Silveira, pastor Moisés, pastor Alexandre e pastor André. É um trabalho dirigido então aos adolescentes e uma oportunidade muito boa de convidarmos adolescentes não crentes, porque são temas de interesse geral. Quando se fala em família, se fala em amizade, se fala em namoro, são temas que não interessam somente aos crentes, são temas que interessam às pessoas em geral, quem tem filho, quem tem família, né? Quem está nessa fase de descobrir a amizade, descobrir o amor romântico. Então vamos fazer uma divulgação ampla, transcendendo puramente a igreja. Nós podemos, inclusive, dar uma forte ênfase de termos muitos adolescentes aqui, não crentes, que é a oportunidade deles ouvirem a palavra de Deus e passarem para o grupo de interesse no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo aviso que eu quero dar aos irmãos, lembrar, nós temos uma série de conferências nesta semana. E eu quero aqui suplicar aos irmãos, eu quero aqui rogar aos irmãos, intimar aos irmãos, que os irmãos estejam presentes nessa programação. Nós vamos ter aqui o pastor José Vieira Rocha, várias vezes presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, secretário executivo da Convenção do Estado de São Paulo, por muitos anos presidente da Ordem dos Ministros Batistas do Estado de São Paulo, pastor há mais de 20, quase o mesmo tempo que eu, que ele está no Brás, ele é da primeira Igreja Batista do Brás há quase 25 anos,
E será lamentável se ele chegar aqui na quinta, na sexta e no sábado, são 3 noites que ele vai pregar, e eu estiver aqui sozinho para recebê-lo. Então eu preciso da presença da igreja. Nós precisamos da presença dos irmãos. Os irmãos, venham para cá. Por gentileza, façam um sacrifício esta semana, façam uma remodelação aí na sua agenda e venham para cá. Se alguém precisar faltar a aula quinta e sexta, falte a aula quinta e sexta, venham para cá. Por favor, me ajude a prestigiar este evento, não é? Tanto pela presença do visitante, também pela presença dele, mas, sem dúvida, a participação da igreja nesses acontecimentos é um verdadeiro brilho do que acontece. O povo de Deus presente, né, para fazer isso possível. Nós temos também alguns convites que foram impressos com programação. Os irmãos que quiserem levar, colocar na caixa de correspondência dos seus vizinhos ou do seu apartamento, você poderá levar no posto de gasolina, você reabastece, na lojinha onde você compra. Você pode entregar um convite como este, cordialmente chamando as pessoas para vir. Nós temos os impressos, você os apanha ali na frente. Ok? Algum outro lembrete? Domingo de manhã nós temos a programação dos pais, então haverá a parte inicial do culto e em seguida, em vez da divisão de classe, nós passaremos imediatamente a programação especial do Dia dos Pais. Então, domingo de manhã a programação está nesse sentido alterada, ok? Excepcionalmente, nós iremos direto do culto para a programação especial. Eu acho que é isso. Sábado, obrigado, é a caminhada dos pioneiros. É uma marcha a pé da igreja de Vila Diva até a igreja Centenário. É a segunda ou a terceira? Terceira, né? É a terceira marcha dos pioneiros. Eles vinham a pé. Quando eles começaram o trabalho aqui, eles vinham a pé e trazendo as enxadas, trazendo a pá, trazendo as ferramentas para trabalhar aqui no terreno. Eles passavam um sábado aqui trabalhando, preparando o terreno, construindo aqui as instalações que eram de madeira, um barraquinho de madeira, e depois voltavam a pé no fim da tarde. Então nós temos a terceira caminhada. Os irmãos que desejarem vão ter condução para levá-los lá na igreja de Vila Diva e virem a pé. Se alguém estiver disposto a ir comigo, eu vou sair às 6h30, porque eu vou e volto. Eu vou fazer a caminhada daqui para lá e de lá para cá. Então eu vou a pé, vou encontrar com vocês lá e voltar com vocês. Se alguém quiser ter esse gostinho da ida e da volta, 6h30 da manhã, esteja aí para ir com o pastor. Senão o pastor vai sozinho mesmo, não tem importância, eu encontro vocês lá, tá bom? Porque eu descobri que a caminhada deles era ir de volta, eles não só vinham, eles vinham para voltar. Então eu quero experimentar um pouquinho, só não vou levar uma enxada nas costas, isso aí não vou fazer. Mas estarei indo lá e voltando para rememorar, né? O pastor Angelô Caldeira Diniz, os pioneiros desse trabalho que vieram, a irmã Aladira, uma representante, a irmã Glória, outra representante, a irmã Aparecido, a irmã Rosa, outros são representantes ainda, né? Testemunhas dos fatos, estão conosco ao dia de hoje. Ok, acho que é tudo, né? Então veja, saída da Vila Diva às 8 horas da manhã para vir a pé para cá e haverá o café da manhã aqui. Após a caminhada estará esperando aí o café da manhã, tá certo? Não vale vir de casa para cá para tomar um café, né? Tem que vir de lá, tá bom? Então, meus queridos, vai haver transporte, vai sair daqui que hora? Isso. Perfeito. Então aqui, 7h30 da manhã já a condução estará esperando por você, 15 para as 8. A condução vai levar os irmãos para lá, a partir de 8 horas, o pastor já vai estar esperando vocês por lá e nós então voltamos. Queríamos informar que há o apoio de condução. Se alguém no meio do caminho, né, chegar à conclusão que está na hora de embarcar, não tem problema, tá certo? A condução vem acompanhando. Cansei, você se senta lá e você faz o resto da viagem a pé. Você vai fazer o seu limite, tá certo? Nós não queremos resgate nem UTI para ninguém, não é essa a ideia, tá bom? Então você anda 10 minutos, 15 minutos, não é até o seu limite, você não está acostumado, e você vai para a condução, você é trazido, o restante do percurso, a condução traz você, ok?
Acho que é tudo então, né, irmão Márcio? Está tudo certo então? Então os que vierem conosco terão café da manhã, um momento gostoso de confraternização, lembrando aqueles momentos maravilhosos, e os irmãos terão uma experiência sem dúvida inesquecível nesta caminhada. Eu gostaria de saber se os irmãos podem fotografar isso para nós, ou fazer alguma documentação para a gente arquivar, porque não temos das primeiras, né? Alguns irmãos estão dizendo, ainda bem que não tem das primeiras, porque eu fiquei no meio do caminho, mas não tem problema, tá certo? Nós queremos ter algumas fotos ou algumas imagens para os futuros membros da igreja. Ok, acho que podemos prosseguir então a nossa programação. O sexteto, Essência, tem a palavra neste momento. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes e os irmãos lá de Vila Dalila, a Estelzinha, a mamãe, a maninha, fiquem de pé, as irmãs que estão aí, lá de Vila Dalila. Obrigado pela presença conosco no nosso aniversário. Levem uma saudação aos irmãos lá da sua igreja. E não vão embora sem um abraço, tá bom? Por favor. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e agora tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá?
diáconos para tomarem seus lugares, nós procederemos agora à entrega das contribuições, das ofertas especiais que os irmãos tenham proposto em seus corações. Enquanto fazemos isto, os irmãos do Conselho de Missões, se tiverem para nós alguma informação final dos números da campanha de missões estaduais de 2001, os irmãos nos passem para alguém poderia não estar de manhã. Nós queremos anunciar os dados finais da oferta de missões estaduais deste ano. O Conselho de Missões nos informa que atingimos R$ 7.089. O alvo era original de 7 mil, ultrapassamos então em R$ 89 até o presente momento. Se mais alguma oferta for encaminhada de hoje ou para frente, nós voltaremos a informar a igreja, mas é motivo de agradecimento, é motivo de ações de graças. Mais uma vez, a igreja fez o seu objetivo, o seu alvo, e nós ultrapassamos. Mais uma bênção, mais uma grande experiência. Nós vamos com o irmão José Paulino Cavalcante orar, consagrar estas ofertas e já agradecer a Deus por mais esta vitória, esta bênção no sustento da obra missionária no estado de São Paulo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos deu e por estarmos aqui, a tua igreja completa, para louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido e te pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, tocando nos corações dos teus servos, para que eles continuem respondendo sempre ao apelo da tua igreja, em missões, em qualquer problema que a tua igreja necessita, os teus servos estão prontos para cooperar. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e nos ensine a estarmos fazendo a tua vontade. Fica conosco, abençoa cada família da tua igreja. Eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós iremos neste instante oferecer a palavra ao pastor Paulo Sérgio Bezerra Garcia, que está encarregado de abrir a pregação das noites deste mês de agosto. A ele foi dada a incumbência de fazer a abertura das conferências, das pregações do mês e também o fechamento. Então ele vai pregar na primeira noite, ele vai pregar na última noite, fechando toda a pregação do mês de agosto. O tema dele hoje é Igreja, um exemplo para o mundo. Igreja, um exemplo para o mundo. Ele procederá à leitura, nós ouviremos o coro jovem e em seguida estaremos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer através do seu servo nesta noite. Com a palavra do pastor Paulo Sérgio.
Inicialmente, eu gostaria de manifestar a minha alegria ao sabermos do resultado da campanha de missões da igreja. Ainda no domingo passado, quando falávamos a respeito desse tema, no domingo de manhã, tínhamos ainda preocupações quanto à possibilidade de atingir o alvo, bastante elevado, e agora nos alegramos com o resultado expressivo desta campanha de missões. A Deus toda a honra e toda a glória, e parabéns a esta igreja missionária. Esta igreja serve realmente de modelo, de exemplo de igreja missionária para outras igrejas. No domingo passado, à noite, eu não pude aqui estar, porque eu estava dando uma cobertura ao pastor Moisés e a sua esposa ali quanto à internação do filhinho em Cor. O pastor Moisés estava chegando de viagem, uma outra pessoa que estava em minha casa estava voltando para o Rio de Janeiro, e tudo isso estava coincidindo, inclusive o horário de visitação lá no hospital, coincidindo com o horário de culto aqui na igreja. Eu fiquei lá então envolvido nessas atividades, e por conta disso então procurei uma igreja muito próxima para que pudesse assistir pelo menos uma parte do trabalho, até que o ônibus do pastor Moisés chegasse e eu pudesse estar lá para apanhar. E uma coisa, meus irmãos, que me chamou a atenção naquela igreja, é uma igreja com quase 1.000 membros. E esta igreja, eu estimo que economicamente ela seja 5 vezes mais forte do que esta igreja. Por sua localização, pela membresia que tem, eu conheço um pouco daquela igreja. E o que me chamou a atenção, meus irmãos, é que o alvo daquela igreja para missões estaduais era de R$10.000. E quando eu vi aquele anúncio do alvo de missões, eu disse: alguma coisa está errada. Ou a nossa igreja lá no Quarto Centenário errou a mão ao estipular o alvo, ou esta igreja ficou aquém, e muito aquém da sua possibilidade. E eu pude então, meus irmãos, ter assim um sentimento, né, do valor que os irmãos dão à obra missionária, né, do empenho dos irmãos. E a conclusão, meus irmãos, que eu cheguei é que realmente aquela igreja pode, talvez faça muito mais por missões do que propôs, e de que nós, meus irmãos, realmente fizemos um esforço muito grande e atingimos o resultado. É por isso, meus irmãos, que eu registro esta minha impressão de que esta igreja é uma igreja missionária que serve de exemplo para muitas igrejas. Em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de reforçar o pedido de oração em favor do Davizinho. Ele vai operar amanhã para colocar o marca-passo. Os irmãos sabem que ele operou, já tem 20 dias, e ele vem reagindo muito bem em todos os aspectos. É só que quando o marca-passo que está instalado é desligado, as batidas caem. Então, os médicos acharam por bem instalar um marca-passo que poderá ser definitivo, ou se no futuro próximo ou ao longo do tempo o coração reagir como deve reagir quanto às suas batidas, poderá ser tirado então este marca-passo. É uma cirurgia que deverá ser feita amanhã à tarde, e o doutor Arlindo, que por sinal é um crente no Senhor Jesus Cristo, é um dos maiores cirurgiões de coração do INCOR, ele disse para o pastor Moisés: olha, não se preocupe, usar o marca-passo hoje é como usar o óculos, e este é um apoio bastante útil e necessário para a criança neste momento. Vamos instalar, ele vai ficar muito bem. Então, meus irmãos, a oração para que amanhã essa cirurgia do Davizinho, o garotinho que tem pouco mais de 2 meses, né, que ocorra tudo bem mais uma vez com ele, e nós vamos estar assim, meus irmãos, acompanhando aquele momento de cirurgia e pedindo pelos médicos em oração. Quando a irmã Sandra me comunicou a respeito deste compromisso, meus irmãos, e sobre a programação do mês, e me disse que nós teríamos outras pessoas ao longo do mês, conferencistas, pessoas convidadas falando a respeito do tema do mês, ela me deixou à vontade para abordar neste domingo, abrindo o mês de aniversário da igreja, me deixou à vontade para trazer um outro tema que fosse de interesse da igreja. E por isso então que nós estamos trazendo
este tema, Igreja, um exemplo para o mundo perdido. E lá no final do mês nós vamos estar retornando e tendo um envolvimento quanto ao tema do mês para a igreja firmada na rocha que é Cristo. Vamos estar no desdobramento deste tema. Mas hoje vamos meditar sobre este tema, Igreja, um exemplo para o mundo perdido. O texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Pastor Moisés e irmã Sandra não estão conosco já há alguns domingos, porque ele fica durante a noite lá no Encore acompanhando o filho e a esposa fica durante o dia. Eles vão se revezando, por isso que eles não estão aqui. Pastor Moisés, por sinal, sabendo que era aniversário da igreja, pediu que parabenizássemos a igreja em seu nome. Ele se alegra também pela vida desta igreja. 1 Pedro 2, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a carne, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deus abençoe a sua palavra. Amém.
sabem que por ocasião da grande perseguição à igreja em Jerusalém, os crentes, eles foram dispersos. Logo o evangelho, ele chegou aos gentios com boa aceitação. O evangelho se espalhou. E tudo indica que este era o propósito de Deus, que o evangelho se espalhasse, a igreja ali tão concentrada em Jerusalém, através da perseguição que se iniciou, uma grande perseguição, fez com que a igreja saísse, indo por outras regiões, alcançando os gentios. A partir daí surgiram novas igrejas em várias regiões. E neste texto que lemos, a carta do apóstolo Pedro alcança os crentes da Galácia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, de Bitínia, aonde o evangelho já estava instalado, aonde já existia igrejas por estas regiões. Dentre os muitos ensinamentos contidos na carta de Pedro, o apóstolo, ele exorta aos crentes para que sejam um exemplo para os gentios. No contexto do Velho Testamento, os gentios eram conhecidos como os não-judeus. Todos os povos não-judeus eram os gentios. Já no contexto do Novo Testamento, os gentios são os não-cristãos. Então, todos aqueles que não eram considerados cristãos eram considerados os gentios. Os gentios, portanto, sempre foram símbolo do mundo perdido, símbolo das pessoas distantes de Deus. E a recomendação de Pedro é para que a igreja fosse um exemplo para as pessoas perdidas sem Deus. Penso, meus irmãos, que se Pedro estivesse escrevendo diretamente às nossas igrejas nos dias de hoje, ele diria: você que é um crente em Jesus Cristo deve ser um exemplo para o mundo perdido. Você que é um crente em Jesus Cristo, a igreja de hoje deve ser um exemplo para o mundo perdido. A igreja, no papel de exemplo para este mundo perdido, existe, meus irmãos, para influenciar através do poder do evangelho, promover transformações na vida das pessoas, do povo, da sociedade. A igreja, por causa do poder e do efeito do evangelho, tem esta capacidade de influenciar o meio aonde vive. Portanto, é de grande importância que a igreja seja, de fato, um exemplo para o mundo em que vive. Muitas igrejas, meus irmãos, desta geração não têm tido esta experiência. Muito pelo contrário, acho que têm entendido ou não têm entendido corretamente esta recomendação de Pedro à igreja. Temos observado, meus irmãos, que muitas vezes o mundo é que tem servido de modelo para muitas igrejas. E isso está na contramão do propósito de Deus. Porque como igreja, nós é que devemos ser um exemplo para o mundo. Mas temos tido esta observação, meus irmãos, já há alguns anos. Aqui e ali, algumas vezes, para várias igrejas, o mundo tem dado exemplo para a igreja, ou a igreja tem absorvido exemplos e práticas do mundo. Algumas igrejas com baixa resistência, aos poucos vão absorvendo hábitos e costumes praticados no mundo. Nesta semana que passou, na semana retrasada, melhor dizendo, nós estivemos acompanhando o congresso da Jubansul. E eu, como segundo vice-presidente da associação, fui recomendado pelos presidentes para que lá estivesse representando a diretoria da associação, porque os pastores da liderança da associação estariam na Convenção Batista do Estado de São Paulo. E eu fui lá cumprir a minha parte. O tema do congresso é Preparados para a Volta de Cristo. Como? Diz o tema ainda: vivendo em santidade, transformando o mundo, observando os sinais dos tempos. E ali, meus irmãos, nós podemos aprender muitas coisas.
tivemos ali mensagens e apresentações de muito valor, tivemos muitos aspectos positivos no congresso. E um dos membros desta igreja que lá estavam, depois de 2 ou 3 noites, me perguntou: pastor, o que o senhor está achando do congresso? E eu fiquei um pouco reticente de dar os meus comentários. E ele disse assim: não, mas pode dizer o que o senhor está achando do congresso. Então eu disse exatamente isso, que achei muitos pontos positivos, achei mais pontos positivos do que negativos. E no congresso, onde se reúne muitas igrejas, muitos jovens, nem sempre todas as coisas saem exatamente como nós desejamos. Evidentemente ali que nós tínhamos pessoas, se pudesse fazer um congresso à sua moda, faria exatamente como foi realizado. Alguns fariam um pouco diferente, algumas coisas seriam diferentes, e quem sabe até outros fariam totalmente diferente. Eu acho que me enquadro entre aqueles que fariam algumas coisas diferentes naquele congresso. Mas o que me chamou a atenção, meus irmãos, dentre tantas coisas naquele congresso, foi este tema tão sugestivo: preparados para a volta de Cristo, vivendo em santidade, transformando o mundo. Transformando o mundo. E quando eu vi aquele tema, e quando vi o início do congresso, o andamento do congresso, e observando as coisas que aconteciam, aquilo estava enchendo meu coração. E realmente eu estava esperando que alguém ferisse diretamente este ponto: transformando o mundo. Como que nós precisamos realmente de igrejas que seja um exemplo para este mundo, e que o efeito seja este, de transformação do mundo. Ao contrário, meus irmãos, da experiência de muitas igrejas, como já disse, de que tem permitido que o mundo transforme o seu ambiente, o seu meio. Apesar, meus irmãos, desse tema tão desafiador e tão necessário, e sempre será necessário, me parece que esse é o conceito realmente da palavra de Deus. O povo de Deus, ele foi constituído para influenciar e transformar o mundo, para ser um exemplo para o mundo. E a igreja segue o mesmo propósito. Ela foi instituída e colocada sobre a terra para influenciar o mundo, para transformar o mundo, como a sua mensagem e como o seu exemplo. Mas pude observar, meus irmãos, com alguma tristeza no coração, de que algumas coisas aconteceram no ambiente daquele congresso e que retratavam exatamente de que algumas coisas do mundo estavam transformando o ambiente da igreja, o modelo de culto, a prática de culto. Jovens imitando algumas coisas que aprenderam no próprio mundo, quanto à sua indumentária, a sua maneira de se apresentar, as coreografias que eram feitas. Alguns praticamente estavam dançando e aplaudindo no final de algumas apresentações. E este, meus irmãos, não é um princípio que foi gerado nos seios das igrejas. Isto foi copiado, aprendido exatamente nas práticas do mundo. E há até alguns eventos evangélicos nos dias de hoje que são anunciados como show. É um show realmente, é um show evangélico, e alguns mediante ingresso. E, meus irmãos, são práticas que as igrejas vão absorvendo, o povo vai absorvendo do mundo. Ser um exemplo para este mundo é uma grande responsabilidade. E como igreja, meus irmãos, precisamos perceber e assumir esta grande responsabilidade. Ser um exemplo para este mundo é um imenso desafio. Não podemos negar isto. É um grande desafio realmente, como crentes e como igreja, sermos exemplo para este mundo perdido. Exige uma grande coragem e renúncia. E poucas pessoas para servir a Cristo nos dias de hoje estão dispostas a renunciar. Poucas pessoas estão dispostas a empreender esforços neste sentido, de fazer renúncias. O apóstolo Pedro, ele diz que é preciso resistir às paixões da carne que fazem guerra contra a alma, para sermos exemplos de fato para este mundo. É preciso resistir às paixões da carne que fazem guerra contra a alma. Então, quando o crente ele resiste às paixões da carne, quando ele resiste às investidas do pecado, cada vez mais ele se torna um exemplo de Deus para este mundo.
Mas, meus irmãos, não é fácil vencermos este desafio. Não é fácil, de fato, sermos um exemplo para este mundo. Somos bombardeados a todo tempo. Há muitas investidas do inimigo contra a nossa vida, contra a vida da igreja. Não é simples, não é uma coisa fácil ser um exemplo realmente para este mundo. E é por isso que nós podemos contar com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Temos que ser uma igreja, temos que ser servos dependentes de Deus inteiramente, dependentes do Espírito Santo, nos corrigindo a cada dia, nos sustentando a cada dia, nos fortalecendo e nos fazendo este exemplo que Ele quer que sejamos. Não será meramente pelo nosso esforço pessoal, não serão pelas nossas características, não pelas nossas conquistas individuais, mas pela nossa redenção, pela nossa dependência inteira de Deus, e dizer: Senhor, eu quero ser um exemplo realmente para este mundo. E assim nós podemos enfrentar este grande desafio, e assim nós poderemos viver uma vida de renúncia, e assim nós podemos, então, de fato, ser o exemplo que Deus espera que nós sejamos. Afinal de contas, o que é ser um exemplo? Exemplo é um modelo que pode e deve ser imitado. Exemplo é um modelo que pode e deve ser imitado. Então, meus irmãos, o mundo ele deveria imitar a nossa conduta em todos os aspectos relevantes da vida. Olha que grande responsabilidade. A igreja sendo um espelho para o mundo. O mundo podendo olhar para a vida da igreja, por conseguinte para as nossas vidas, e dizer: eu posso imitar esta pessoa, posso imitar este jovem, posso imitar esta senhora, este senhor, posso imitar aqueles pais, posso imitar aqueles filhos, posso imitar aquele casal, porque eles são exemplo para ser seguido. É como se as pessoas não entendessem o que Deus ensina sobre a retidão, sobre a obediência, sobre a pureza, o caráter cristão, a justiça e etc. E então, Deus dissesse ao perdido: siga o exemplo dos membros daquela igreja. Eles serão um modelo para você. E se você agir como eles agem, então você estará sendo aprovado por mim. É como se Deus pudesse pegar a cada um de nós e dissesse: siga e faça como Ele faz. Isto é ser um exemplo, é ser um modelo a ser seguido. Como seria, meus irmãos, este mundo se todas as pessoas fossem como você é? Como seria este mundo aos olhos de Deus se todas as pessoas agissem como você age? Como seria este mundo se todos refletissem o caráter que você reflete? Como seriam, meus irmãos, as nossas igrejas se todos os crentes fossem como você é, como eu sou? Como seria? Com quantos efetivamente as nossas igrejas poderiam contar? Como seriam as nossas igrejas se todos os crentes fossem exatamente como nós somos? Que tipo de igreja nós teríamos? Que tipo de sustento nós teríamos para as igrejas, para a obra missionária? Como seriam as nossas escolas bíblicas dominical se todos os crentes fossem como você é? Como seria o trabalho de evangelismo das igrejas? Ser, meus irmãos, um modelo a ser seguido é um grande desafio. Quem sabe um alto privilégio, mas um grande desafio para a igreja e para o servo de Deus. No capítulo 5 de Mateus, onde temos parte do Sermão do Monte, onde os irmãos estão estudando neste trimestre, nós temos ali as palavras de Jesus. Mais especificamente no versículo 16, Jesus faz uma recomendação aos seus discípulos no mesmo sentido de exemplo e de testemunho. Deveriam ser um exemplo para os perdidos. Então Jesus disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilhar diante dos homens, dentro e fora da igreja.
Esta deve ser, meus irmãos, a atitude de cada um de nós. Nós devemos brilhar realmente, refletindo a luz de Cristo diante dos homens, no ambiente da igreja, no relacionamento entre os irmãos, na nossa convivência doméstica, mas também e sobretudo na nossa experiência lá fora no mundo, brilhando diante do mundo perdido. Igreja como exemplo de Deus para o mundo perdido, brilhando e brilhando diante do mundo. E nós podemos, meus irmãos, brilhar diante do mundo com as boas obras, isto é, fazendo o que é correto. Como nós precisamos, meus irmãos, servir de exemplo para o mundo, com a nossa vida cristã, com o nosso caráter cristão. Melhor do que pregar sobre a honestidade é devolver o troco eventualmente recebido a mais lá na padaria, na farmácia do comerciante. Os irmãos não acham? É bem verdade que pregar sobre a honestidade tem um grande valor, é pregar sobre princípios bíblicos. Mas me parece que mais forte do que isto, me parece que melhor do que isto, é darmos um exemplo de honestidade. Então nós precisamos realmente fazer esta luz brilhar com boas obras, fazendo aquilo que é correto, fazendo o que é honesto, vivendo como Deus quer, como Ele aprova diante de Deus e diante dos homens. Será que temos dado, meus irmãos, o melhor exemplo a ser seguido? Será que dentro da nossa própria família, os nossos filhos, nossos familiares podem seguir o nosso exemplo? Temos dado o melhor exemplo de servo no seio da igreja do Senhor. Temos dado o melhor exemplo de servo, temos brilhado realmente como devemos brilhar diante deste mundo. Justino Marte disse que se converteu a Cristo quando via os cristãos resistindo os prazeres da vida. Quando ele observava os cristãos resistindo os prazeres da carne, aquilo mexia com ele. Essas pessoas não são pessoas comuns. Aquilo era um exemplo para ele, o reflexo da vida daqueles crentes fiéis a Deus. Justino Marte disse que ele se converteu a Cristo quando ele ouvia dizer do que os cristãos eram acusados e o seu comportamento diante da morte. E isso mexia com ele. Não é possível. Essas pessoas, na verdade, não são culpadas do que são acusadas, porque elas têm uma atitude diferente diante da morte, por causa do testemunho e do exemplo daqueles crentes. Isto mexeu com a vida daquele homem e o levou a Cristo. Tenho, meus irmãos, conhecido crentes e jovens com um grande testemunho, um tremendo exemplo diante de Deus e diante dos homens. Conheci um jovem há poucos anos, talvez uns 4 anos no máximo, lá na companhia. Ele não veio para São Paulo conosco. E aquele jovenzinho tão novinho, com 18 anos de idade, ele é um crente em Jesus Cristo. E sabe, ele sofria pressões de toda sorte. Todos os demais colegas da sua idade, todos eles ali lhe pressionavam, todos eles ali estavam sempre lhe cercando, lhe insultando por causa da sua fé. Ele confrontado constantemente, desafiado constantemente, mas aquele jovem dava um brilhante exemplo, um exemplo de conduta, um exemplo de fé, um exemplo de firmeza, de dedicação, de santidade. Que exemplo extraordinário! Eu louvava a Deus pela vida daquele jovem, um grande testemunho. Pastor Alcides Mota, pastor lá no Rio de Janeiro, ele ouviu de um convertido em sua igreja: não aceitei a Cristo por causa da sua mensagem, nem porque tivesse lido a Bíblia, mas pelo exemplo da minha esposa. A sua esposa era crente fiel e por muitos anos, e ele sempre averso ao Evangelho, sempre contra ao Evangelho. Ele se converteu a Cristo, e na sua profissão de fé ele deu esse testemunho: pastor, não foi pela sua mensagem, não porque eu estivesse lendo a Bíblia, mas pelo exemplo desta mulher, pelo exemplo da minha esposa. Será que o nosso exemplo ou a nossa luz tem realmente aproximado as pessoas de Cristo? Quando as pessoas observam a nossa conduta, a nossa maneira de ser, as nossas reações
diante das dificuldades da vida, lá no ambiente de trabalho, lá no ambiente da escola, lá no ambiente da vizinhança, quando as pessoas observam a nossa maneira de viver, realmente eles compreendem, eles enxergam em nós o exemplo a ser seguido, refletimos para eles verdadeiramente a luz de Cristo. Devemos, meus irmãos, como igreja, reproduzir o exemplo de Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós vemos: eu vos dei exemplo para que, como vos fiz, façais vós também, disse Jesus. Devemos seguir o exemplo de Cristo como igreja. Eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. E naquele momento Jesus estava dando um exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Mas Ele nos deu exemplo, meus irmãos, em muitas dimensões da vida e da vida cristã. Ele nos deu exemplo a ser seguido, por exemplo, de santidade. Quem de nós não tem exemplo de santidade em Cristo Jesus a ser seguido? Ele nos deu exemplo de amor. Ele nos deu exemplo de perdão, exemplo de serviço, exemplo de obediência em todas as áreas. Meus irmãos, como nós devemos seguir o exemplo ou os exemplos de Cristo? Quando a obediência, como que nós carecemos de seguir o exemplo de Cristo? Porque Ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E a obediência de Jesus custou um preço muito elevado. E como nós precisamos realmente obedecer a Deus, como precisamos obedecer aos princípios da palavra de Deus, como devemos obedecer às insinuações do Espírito Santo na nossa vida, à vontade de Deus em nossa vida. E quantas das vezes, meus irmãos, os crentes se tornam desobedientes a Deus. E este é o maior problema. E o problema mais antigo da humanidade, a desobediência. E foi por causa da desobediência que o pecado entrou. E a desobediência tem acompanhado toda a história da humanidade. E muitas das vezes o próprio povo de Deus foi desobediente a Deus. E muitos crentes nos dias de hoje também são desobedientes a Deus. Temos então exemplo a seguir no próprio Senhor Jesus Cristo. O exemplo de obediência. E se nós pudermos ser obedientes e seguir este exemplo de perto, como nos deu o Mestre Jesus Cristo, como isto vai fazer bem à nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, seguindo o mesmo raciocínio, ele diz assim: sede meus imitadores. Por que ele diz isso? Ele completa: como eu também sou de Cristo. Então Paulo tinha, meus irmãos, esta autoridade de dizer isto. Um apóstolo, meus irmãos, extraordinário, uma vida extraordinária, um exemplo a ser seguido realmente. E ele então diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Temos, meus irmãos, o exemplo da igreja de Tessalônica. Olha como que essa igreja se comportava, como de fato eles assumiam o papel de ser um exemplo para o mundo. E nós podemos ler aqui em 1 Tessalonicenses sobre a experiência desta igreja, no capítulo 1, versículos de 7 a 9. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Olha, de sorte que vos tornastes um modelo, um exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, deles repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Experiência, meus irmãos, extraordinária desta igreja de Tessalônica. A mensagem da igreja, meus irmãos, era o próprio exemplo. Era um exemplo para outras igrejas, era um exemplo para aquelas regiões mais próximas,
de maneira que eles não tinham muito o que falar. Sabe, o efeito do exemplo, o efeito do testemunho daquela igreja era tão extraordinário que os apóstolos não tinham muito trabalho na obra de evangelização. Sabe, as pessoas se convertiam ao ver a vida daquela igreja. Eles parecem que tinham entendido muito bem este papel diante do mundo, ser um exemplo de Deus para o mundo perdido. A mensagem daquela igreja era o próprio exemplo, era a própria vida da igreja, a maneira como eles viviam, a maneira como eles aceitavam o Evangelho. Meus irmãos, neste contexto ainda de ser um exemplo, a palavra de Deus se refere de uma forma direta às igrejas, aos crentes, não poupa os pastores. Sabe, há na própria Epístola de Pedro, uma recomendação especial para os pastores. E quando, meus irmãos, eu leio este texto bíblico, eu fico tremendo sobre as pernas, porque ele fala diretamente a nós, os obreiros. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, que grande responsabilidade, hein? Não é, pastor? Olha, mas você já considera uma tremenda responsabilidade da igreja ser um exemplo para este mundo perdido? Imagina aqui, meus irmãos, o que o apóstolo coloca sobre a égide do Espírito Santo de Deus sobre os obreiros, para que seja modelo para o rebanho. Ora, se o rebanho, por sua vez, deve ser modelo para os gentios, para este mundo perdido, pesa sobre os nossos ombros esta grande responsabilidade. Portanto, no reino de Deus, no contexto da igreja, ninguém é culpado. Nós não podemos colocar esta responsabilidade sobre os ombros da igreja e ter uma vida que não seja exemplar para o rebanho e, por conseguinte, para este mundo perdido. Finalmente, meus irmãos, nós não podemos estragar o exemplo de Deus. Temos que tomar muito cuidado. Sabe, meus irmãos, não gostaria que nós saíssemos daqui com uma carga sobre-humana sobre os nossos ombros. Ah, que desafio terrível! Eu não gostaria que os irmãos saíssem daqui, quem sabe alguns se achando os piores crentes deste mundo. Não, a palavra de Deus nos confronta em muitas ocasiões. E se ela está nos confrontando nesta noite, o que precisamos fazer é nos consertar diante de Deus, é nos levantar com um novo propósito e dizer: Senhor, eu quero ser melhor do que fui hoje, melhor do que fui ontem. Eu quero mudar algumas coisas na minha vida, eu quero que o Senhor mexa em algumas áreas da minha vida, eu quero realmente ser um exemplo e refletir a luz para este mundo. Afinal de contas, este é o meu papel, e este é o papel desta igreja. E esta é a maior mensagem que o mundo precisa nos dias de hoje. Um mundo confuso, um mundo que tem recebido evangelhos em diversas versões, de diversas formas. Um mundo que tem recebido um evangelho confuso por diversos meios de comunicação. E um mundo que precisa, muito próximo de nós, ver o exemplo em nossas próprias vidas. Não, nós não temos que sair daqui frustrados nesta noite. Não temos que sair daqui nos sentindo derrotados, como se tivéssemos feito uma marcha a meio caminho, como se tivesse dado mau exemplo muitas vezes. Não, com um propósito de, como crentes em Jesus Cristo, de como igreja de Jesus Cristo, dar um grande testemunho e ser um grande exemplo para este mundo. Este é o alvo desta mensagem. Esta é a recomendação da palavra de Deus. E assim creio eu que o apóstolo Pedro, ele queria atingir os crentes daquelas regiões, pedindo para que eles fossem um exemplo para os gentios, para o mundo perdido. Sabendo, meus irmãos, que quando nós nos levantamos em reconhecimento, em obediência a Deus, o Espírito Santo de Deus é que vai conosco, ele que nos capacita, que nos fortalece e que nos faz mais do que vencedores. Mas nós temos que tomar cuidado como igreja, como crentes em Jesus Cristo, porque nós não podemos estragar o exemplo de Deus. Que outro exemplo Deus tem mais para este mundo?
Deus tem a natureza que Ele criou, e Deus tem os seus filhos, salvos por Jesus Cristo, para ser exemplo para este mundo. Quem mais Deus pode usar? A quem mais Ele pode usar como exemplo para este mundo? Nós somos este exemplo de Deus, e temos que tomar cuidado para não estragar o exemplo de Deus. Os irmãos sabem que Moisés e Arão, eles tiveram uma dura experiência neste sentido. Lá no Pentateuco nós temos a respeito desta experiência. O Senhor disse a Moisés e Arão para que eles falassem à rocha, e haveria de sair a água da rocha para descedentar o povo de Deus. Esta foi a instrução, e este é o exemplo que Deus queria dar diante daquele povo. Moisés fala à rocha, e Moisés nos fez diferente. Ele foi lá e ele feriu a rocha, ele bateu na rocha, ele bateu por 2 vezes, mas não foi isso que Deus disse para que ele fizesse. Sabe o que Moisés fez? Ele estragou o exemplo de Deus. Não é isso, Moisés, que eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria que você falasse à rocha para que o povo entendesse que pelo poder da palavra e pela forma como eu disse que você fizesse, brotasse água da rocha. Os irmãos se lembram qual foi a consequência? Nem Arão, nem Moisés entraram na terra prometida. Um morreu a meio caminho e outro viu a terra prometida. Não entrarão na terra prometida. Marcharam durante 40 anos no deserto. Foram próximos, diante da terra. Mas o castigo foi: o povo vai entrar, mas vocês não entrarão na terra prometida. O Senhor disse: é para falar a rocha. Este é o exemplo. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, e ter muita sensibilidade, porque nós somos o exemplo de Deus para este mundo. Nós não podemos estragar este exemplo de Deus, este exemplo que Deus quer usar para este mundo, para que o mundo seja impactado realmente pela vida da igreja, pela vida dos crentes, pela sua forma de viver, pela sua conduta, pela sua forma de conversar, pelas suas palavras, pela sua maneira de se divertir, pelo seu entretenimento. Nós precisamos impactar o mundo com a nossa vida. As pessoas têm que ver a igreja, têm que ver os crentes nos dias de hoje e saber que nós somos luz realmente neste mundo. E nós temos que levar isso, meus irmãos, em conta e com muita responsabilidade, porque é isso que Deus deseja. Quando uma igreja é um exemplo de Deus para este mundo, sabe o que acontece? Os irmãos poderiam dizer: muitas bênçãos vêm para a nossa vida espiritual. Quantas coisas Deus vai nos abençoar, realmente nos recompensar, porque nós somos o exemplo de Deus. Eu também creio que isso aconteça. Mas eu creio que antes disso ainda, há um outro efeito. Quando a igreja é um exemplo do Senhor, é um exemplo de Deus para este mundo, Ele mesmo, o Senhor, Ele é glorificado. O Senhor é glorificado. O apóstolo Pedro disse: para que observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para que vendo as vossas vidas, para que vendo os exemplos, glorifiquem a Deus. Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quantas pessoas têm glorificado a Deus na sua forma de pensar, por causa do seu exemplo, do seu testemunho? Quando uma igreja é realmente, de fato, um exemplo de Deus para este mundo, o efeito é que nós glorificamos a Deus com a vida da própria igreja. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que neste mês de aniversário desta igreja possamos estar refletindo sobre isto. É um grande privilégio, meus irmãos, ser crente em Jesus Cristo, servir a Cristo. Mas nós temos que tomar realmente a nossa cruz para segui-lo. A cada dia, tomar a cruz para seguir a Cristo. Sejamos, meus irmãos, um exemplo. Possamos, de fato, refletir este brilho do Evangelho, o brilho de Jesus Cristo para este mundo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude neste propósito. Amém. Queridos irmãos, sejamos todos gratos a Deus pelo que Ele nos reservou nesta noite. Creio que a igreja precisa muito ser fortalecida neste ponto. Gostei que o pastor falou sobre isso.
fez bem para o meu coração. E gostei que ele falou que nós não precisamos sair daqui com uma carga insuportável em nossos ombros, porque o texto que ele leu na sequência diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele os restaurará, confirmará, dará forças e os porá sobre firmes alicerces. No mesmo texto do pastor leu, 5:10. Então, que gostoso saber que simplesmente Deus quer viver em nós. Não é um esforço pessoal, não é você deixar de ser você. Você sendo você, e Deus vivendo em você, através de você. Esse é o segredo. É por graça, por pura graça. Nós vamos encerrar da seguinte maneira. Eu vou ler aqui para nós Súplica e Agradecimento, que é uma poesia do irmão Antônio Hernandes Prado, nosso Tiago. Tem o dom de escrever. Ele fez uma poesia. Súplica e Agradecimento. Senhor Jesus, nosso Salvador, a tua igreja em 4º centenário festeja com alegria mais um aniversário. Por isso a tua igreja, Senhor amado, nessa comemoração, presta a ti um culto de gratidão. 36 anos se passaram, as tuas mãos nos abençoaram e nos amparam nos dias maus. Senhor, protege e ilumina o anjo dela, Haroldo, para que ele possa sempre, com todo amor, guiá-la mansamente às águas calmas. Jesus querido, a tua igreja te agradece e em sincera súplica, e em sincera prece suplica, firma-nos em ti, a rocha dos séculos. Eu gostaria que ficássemos em pé e nós cantássemos: eu quero ser, Senhor amado. Lembra, Rafael? Como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser vaso novo. Esse hineto é bem antigo, mas creio que alguns devem se lembrar dele. E ele retrata numa linguagem poética, ilustrativa, o que é viver cristãmente. É como um vaso nas mãos do oleiro que ele molda o barro. Ele vai trabalhando esse material, dando as formas que ele quer, as mais belas formas. É assim que Deus quer fazer com sua vida. Moldá-la. E moldar significa fazer um molde, um modelo, do jeito de Deus. Vamos cantar juntos essa oração da Igreja de Deus, em resposta à mensagem. Senhor.
agora, Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, as sublimes consolações do Espírito Santo, esteja com teu povo, neste lugar, em toda a face da terra, como exemplos para o mundo, agora e para sempre. Amém. Sentem-se, irmãos, aguardemos o pós-lúdio para que nos despeçamos lá fora.